Às vezes o governo, o plano econômico vai indo mais ou menos, mas não tem credibilidade e daí o governo vai mal. E eu acho que, com toda franqueza e muita lealdade, falta a esse governo uma certa credibilidade. Até por dissensões internas, né? Essas dissensões internas que existem nos governos ou no governo criam um grande problema. Olá, seja bem-vindo à TV Genial Notícias. Saiba de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. É notório o enfraquecimento de Lula após a descoberta da fraude do INSS. Esse escândalo estremeceu sua imagem de modo que até seus aliados já estão agindo pelas costas. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. Além disso, a primeira-dama, Janja, de certa forma, ainda cria situações adversas, duvidosas e extravagantes, atraindo a atenção da mídia e do povo brasileiro. Diga-se de passagem que ela foi o centro das atenções recentemente quando questionou o aplicativo TikTok. Por este motivo, o ex-presidente Michel Temer está criando vínculos com a direita. Ele já está se preparando para os jogos políticos do próximo ano e a corrida já está começando e muitas dúvidas e questionamentos pairam pelo ar. Isso não quer dizer que Temer é de direita ou esquerda, mas sim, que já está no tabuleiro fazendo suas jogadas. Entretanto, por causa dos últimos acontecimentos envolvendo Lula e seus aliados, fica a dúvida, será que Lula vai se reeleger ano que vem? Além disso, como Michel Temer poderá contar com Lula se, nas palavras de Lula, um de seus ministros entregou, falando informações confidenciais? Acompanhe a entrevista. Agora, obedecidos os rótulos, é importante que o chamado centro, o centro-direita, tenha um programa. Se houver uma direita extremada que tem um programa, se tiver uma esquerda, que esta esquerda tem um programa, porque daí eu, eleitor, eu vou olhar os programas e dizer quem é o dono desse programa aqui, não é? Eu opto por esse programa. Agora, a pergunta que você faz é o seguinte, havendo tantos, digamos, pré-candidatos... Isso, caciques, esses governadores todos que os governadores... Quem tem muito, às vezes, não tem nada, né, presidente? Pois é, e será que é possível encontrar um único? Eu não sei se será possível, mas acho que o nosso dever, eu digo meu, mas modestamente, mas de vocês da imprensa especialmente, é pregar isso permanentemente. Porque da pregação também nasce a execução. Então não é improvável que num dado momento, e eu vejo nas conversas que eu tive com os governadores, eu vejo que eles estão muito dispostos a uma coisa dessa natureza. Eles não serão 5 governadores que dirão, não, nós todos vamos sair. De fato, sob um critério concreto, palpável, objetivo, se saírem 5 candidatos deste lado e um único candidato do outro lado, é claro que o candidato do outro lado vai ter uma vantagem extraordinária. O fato é que, após Nicolas Ferreira, o deputado federal mais votado na história de Minas Gerais, ter tomado a iniciativa de trazer para as redes sociais o que de fato acontece em Brasília e com isso, seus vídeos terem viralizados, incluindo este. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados, e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude. E o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque, ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos, o que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem, a cada 2 anos, que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos?
Bingo! Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Sim, a fraude do INSS. O que podemos esperar de Lula? Será que ele vai indicar Boulos ou Haddad? Será que ele vai tentar mais uma reeleição em 2026? E você? Qual a sua opinião disso tudo? Você acha que vão prender os culpados? Deixe seu comentário e até o próximo vídeo.